Graça e paz a todos, queridos. Você pode dar uma glória a Deus comigo? Amém? Esse é um momento especial que nos retornamos novamente ao culto online. É uma alegria, uma satisfação e gratidão ao nosso Deus por esse momento que nós estamos reunidos, distante um do outro, mas juntos em espírito e em verdade, com certeza. E eu convoco a você nesse momento para estar desligando a sua televisão e reunindo no seu lar, com a sua família, e que possamos ter um momento de adoração e ter um momento a sós com o Senhor. Vamos separar este tempo e fazer esse tempo único e especial para o nosso Deus. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em o livro de Paulo aos Romanos, no capítulo número 8, e o verso de número 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Queridos, Deus, Ele opera em todo para o nosso bem, não apenas em acontecimentos isolados. Todas as coisas que acontecem são de grande importância para aqueles que amam o Senhor. E nós estamos convivendo com esse momento dessa pandemia, mas nós sabemos que Deus está conosco e que Deus está operando, porque Deus faz de todas as coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida diária, Ele transforma isso em oportunidade para o nosso crescimento. Por isso eu te convido a você, nesse instante, para nos curvar diante do Senhor e fazermos uma oração invocando a Deus o santo perdão e pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos fortaleça-nos nesse momento de pandemia, de atuação, de sofrimento, de crise e de tristeza para muitas pessoas que estão perdendo os seus entes queridos e de muitas famílias que estão passando por crise, talvez de estresse, até de isolamento, porque já está, às vezes, em momento de depressão. Vamos orar junto para iniciarmos esse culto. Deus e Pai, nós te invocamos agora e em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos o santo perdão e pedimos, Deus, nesta hora, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajuda e na pessoa do Teu Espírito Santo, o Senhor nos conduz nesse momento de culto e faça-nos a cultuar o Senhor em espírito e em verdade. Atua e visita todos aqueles que irão conectados e interagirmos conosco, para que eles recebam a visitação do Senhor e que o Espírito do Senhor nos prepare o nosso coração para recebermos uma palavra profética e que este momento de culto nós podemos adorar o Senhor com alegria e com gratidão e também sermos edificados com a palavra do Senhor. Nós oramos assim, ó Deus, e pedimos que o Senhor visita os enfermos e lutados e aqueles que estão sofrendo com a perda dos seus entes queridos. Que o Senhor consola, conforta a todos e faça, ó Deus, estas pessoas a sentir a presença do Senhor e o cuidado do Senhor. Nós oramos, Pai, nós invocamos as Tuas bênçãos sobre essas vidas e nós pedimos, Pai, aceita esse culto e ajuda-nos, ó Deus, a fazermos isto de forma sincera da nossa vida. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o nosso Deus agora. Boa noite, igreja, graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui nesse domingo, mais uma vez. Vamos cantar, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, Ele lembra de você. Que você possa adorar a Deus conosco nessa noite. Eu
agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus. Eu te agradeço, Deus, e no deserto me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, e o louvor a Deus e levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertence a honra, a glória, a força e o louvor diante dele e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. Que bom estarmos na tua presença, Senhor, e cantar louvores de alegria, louvores de esperança, louvores para ti, nos prostrar diante da tua presença. Oh Espírito Santo de Deus, escuta o nosso clamor nessa noite. Me escutas quando clamo, calma ao meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Cante isso conosco, confio em ti. Declaro e creio que tu és a cura. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nós cremos que tu és a vida, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de ti, Pai. Me escutas quando clamo. Ele acalma a tua vida, Ele acalma a nossa vida. Acalma o meu pensar. Ele nos leva, me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio
Cante forte, confio, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Tu és a vida, tu és a vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Se você cantou essa canção de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, se você adorou a Deus conosco com essa canção bem forte, eu te convido a você cantar esse trecho conosco, dizendo que nada, nada, nada é impossível para ti. Com bastante fé, com autoridade, cante isso, cante isso. Amém? Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Cante. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Cante. Creio que tu és tudo para mim, Senhor. Declare, creio que tu és a vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, nós precisamos de ti e confiamos que tu és o Deus da vida e da cura. Amém. Amém. Vou deixar na cruz. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me
chance, eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. O seu amor nos chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Declaro que você confia. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Se você confia, cante com fé. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Declaro conosco, vou deixar na cruz, cante bem alto. Vou deixar na tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. Seu amor, seu amor. Amém, glória a Deus. Queridos, após esse momento de adoração, hoje nós vamos ser edificados e temos o privilégio de ouvirmos uma palavra profética através do reverendo Robson Araújo Carreiro, da Primeira Igreja Presbiteriana de Itapemirim, no Espírito Santo. Que Deus o abençoe e faça dele de fato verdade nesse momento, um momento de bênção e um momento de oportunidade que ele tem e que vai ser instrumento usado por Deus através do Espírito Santo do Senhor para falar o nosso coração. Que todos nós e você recebam essa palavra para que Deus seja glorificado e nós com certeza seremos edificados no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13. Mateus 14, versículo 13, que diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo-os as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede-te, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de João diz que os sinais que o Senhor Jesus fez, que foram muitos sinais, foram registrados para que nós pudéssemos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e assim crendo, nós pudéssemos ter vida em seu nome. O Senhor Jesus fez muitos milagres. Dentro desses muitos milagres, alguns deles que nós chamamos de sinais. E por que sinais? Eram milagres que apontavam diretamente para a messianidade de Jesus. Era aquele milagre que demonstrava que Jesus era o Messias, que Jesus era o escolhido de Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Dentre muitos sinais, esse milagre, a multiplicação dos pães, é algo extraordinário, é algo maravilhoso. É tão importante que todos os evangelistas registraram em seus evangelhos. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele multiplica esses pães, Ele dá a comer e sacia a fome daquela multidão. A palavra de Deus fala que cerca de 5.000 homens, e sem contar as mulheres e crianças. Alguns eruditos, alguns estudiosos falam que essa multidão pode ter chegado até 25.000 pessoas. Imaginam só, 25.000 pessoas num deserto, num lugar ermo. Essas pessoas estavam agora com fome, tinham passado muito tempo ouvindo o Senhor. E aí agora o Senhor dá de comer para essas pessoas. É claro que o Senhor Jesus, quando nós lemos esse mesmo texto narrado lá no Evangelho de João, logo após esse milagre, os discípulos e o Senhor Jesus partem para o mar e atravessam o mar. Essa mesma multidão vai atrás do Senhor Jesus querendo novamente o pão. Essa multidão queria novamente que o Senhor multiplicasse o pão para que eles pudessem comer. Mas o Senhor Jesus agora revela algo muito superior. Jesus olha para aquela multidão e fala assim: olha, vocês estão atrás do pão que perece. Aquele pão que eu multipliquei no deserto, que eu dei a comer, aquele pão perece. Aquele pão entrou na boca de vocês e desceu para o intestino e vocês já eliminaram. Agora vocês têm necessidade de mais. Mas eu sou o pão da vida. Olha que coisa maravilhosa. Esse milagre que nós acabamos de ler aponta para algo muito maior. Jesus está dizendo que existe realmente algo muito mais importante para a minha vida e para a sua vida do que o alimento físico. Tudo que nós comemos e nós sabemos que é uma necessidade comer todo dia. De repente você já comeu 5 vezes hoje. Algumas pessoas 8 vezes, algumas menos. Mas normalmente quando nós estamos em casa, quando nós estamos em família, quando nós recebemos visita, nós comemos demais. Mas você sabe muito bem que você come agora, e se você comer agora por volta das 8 horas da noite, lá para as 11 da noite você está com vontade de dar uma beliscadinha, de comer mais alguma coisa. E é assim, e Jesus está falando assim, olha, essa necessidade humana nunca vai cessar. Mas existe algo ainda superior e muito mais importante, um alimento que eu tenho para dar. Eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim nunca mais terá fome. Nunca mais. Jesus estava falando de algo muito mais profundo. Então, antes de nós conversarmos nesse texto, nós já temos uma mensagem extraordinária para a nossa vida. Aquilo que você precisa, o que você mais precisa, o Senhor Jesus já te deu. Você já tomou posse, você já comeu desse pão vivo que desceu do céu. E como os fariseus disseram para Jesus, olha, nós fomos alimentados lá no deserto pelo maná, o maná que Moisés nos deu, e Jesus fala assim, olha, não foi Moisés que deu a vocês o pão que desce do céu, porque o pão que desce do céu, o pão que alimenta a alma, o pão que sacia a fome humana,
sou eu que dou. Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão vivo e você precisa se alimentar de mim. Olha que notícia boa, irmão. Aquilo que você mais precisa na sua vida, o Senhor Jesus já te deu. A fome da sua alma já foi saciada e você agora está saciado por Deus. Mas olha só, esse texto maravilhoso demonstra algumas realidades tão especiais e um cuidado maravilhoso do Senhor. Se eu parto para analisar esse texto, já tendo essa certeza de que esse texto aponta para algo muito maior, o que é maior? Jesus, o pão vivo que desceu do céu, esse pão que eu já me alimentei dele, esse pão que agora já alimentou e fartou a minha alma, esse pão que agora me mantém saciado para sempre. Esse pão foi dado por Deus, por graça, por favor divino, e agora eu estou sustentado. Mas esse texto nos traz assim algumas verdades maravilhosas a respeito do Senhor Jesus. Olha que interessante, olhe para o texto comigo. O texto começa falando que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. O que tinha acontecido? João Batista, o seu primo, tinha sido morto, tinha sido decapitado. E agora, Jesus está realmente triste. Jesus humano, Jesus homem, ele chora, ele sente tristeza. Semana passada eu falei sobre a tristeza do coração de Paulo, mas ele estava triste, mas ele não se sentia triste, ele sempre se sentia alegre. O Senhor Jesus agora ele se afasta da multidão para um tempo sozinho no deserto. Ele queria ficar sozinho e nós não sabemos o que ele queria fazer, mas possivelmente ele queria buscar a Deus, ele queria buscar o Pai, ele queria ter um tempo sozinho com Deus. Mas olha o que acontece, quando o Senhor Jesus se dirige para esse lugar deserto, logo assim desembarcando, uma multidão veio ao encontro do Senhor Jesus. Uma multidão veio para ter com Jesus, uma multidão com necessidades humanas, com necessidades passageiras, com necessidades efêmeras, mas essenciais. E olha o que o Senhor Jesus faz. Jesus, nesse momento, ele vê que a necessidade do povo, a necessidade daquela multidão, era muito mais importante para ele do que a conveniência de ficar sozinho. Olha que coisa maravilhosa. Olha como o Senhor Jesus olha para mim e para você. O Senhor Jesus, ele queria, como homem, queria ficar sozinho com o Pai, ele queria ter um tempo a sós. Ele tinha acabado de ouvir uma notícia muito triste, o seu primo, João Batista, aquele que tinha pregado no deserto, aquele que tinha anunciado a sua vinda, aquele que batizou o Senhor Jesus lá no Rio Jordão, esse tinha morrido, tinha sido decapitado. O Senhor Jesus agora queria ficar sozinho por um tempo, mas quando ele vai em direção a essa vontade, ele é surpreendido ali no deserto com uma multidão, e naquele momento, o Senhor Jesus, ele olha para aquela multidão, e a palavra aqui é compadece dessa multidão. O Senhor Jesus realmente, ele abre mão da sua necessidade, ele abre mão da sua vontade, da sua ali conveniência como ser humano, e ele se compadece daquele povo, e a palavra de Deus fala que ele curou a todos, ele curou, ele libertou aquelas pessoas. A primeira lição aqui é que você nessa noite podia trazer à sua memória esse amor, essa graça do Senhor Jesus, esse Senhor que se compadece, ele padece com. É o Senhor Jesus que vê o meu sofrimento, a minha angústia e padece junto comigo, do meu lado. Ele é totalmente empático, ele sabe o que eu sinto, ele sabe o que eu estou passando, ele conhece o meu ser, ele conhece a minha necessidade e ele está junto de mim. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor Jesus queria ficar sozinho, mas ele abre mão dessa conveniência
para abençoar aquela multidão, para Ele trazer cura, para Ele trazer restauração. Você nessa noite podia tomar posse dessa verdade, do Senhor Jesus que se compadece de nós, que Ele padece com, que Ele caminha junto, Ele sabe o que você está passando, Ele conhece você, Ele conhece o seu coração, Ele conhece e sabe da sua angústia, Ele sabe muito bem o momento que você está passando. E o Senhor Jesus é aquele que se compadece, é aquele que se inclina em nossa direção, é aquele que nos abençoa, é aquele que nos cura, é aquele que nos liberta, é aquele que nos levanta para uma nova vida. Mas o texto diz que ele cura aquela multidão, e aí ele passa o dia todo fazendo isso, e ao cair da tarde, os discípulos do Senhor Jesus, eles chegam para ele e falam assim: mestre, olha, já está caindo a tarde, essa multidão está com fome, então vamos liberar essa turma, para eles saírem daqui e irem pelas cidades, que possam comprar alguma coisa para comer. Por um lado, é um pensamento muito bom dos discípulos de Jesus, estavam preocupados com a multidão que estava faminta. O outro lado é que eles rapidamente arrumaram a solução. Qual é a solução? Nós queremos nos ver livres da nossa responsabilidade. Vão liberar esse povo, vão deixar essa turma ir embora. Nós já abençoamos essa turma. Mas o Senhor Jesus, Ele vira para os discípulos e fala assim: não, dê a eles de comer. Vocês podem dar de comer. E os discípulos, eles ficam assim encabulados e viram para o Senhor Jesus e falam assim: não, como nós poderíamos dar de comer para essa multidão? Não temos o necessário. E Jesus fala assim: o que vocês têm? Eles falam: 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor Jesus fala assim: é suficiente. Mande a turma aí sentar. Separe todo mundo aí em grupos de 50. Manda todo mundo sentar. Todos vão comer. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor Jesus, Ele se preocupa com as nossas necessidades básicas. Se por um lado o pão vivo que desceu do céu alimentou a nossa alma, aquilo que realmente nós precisávamos, aquilo que realmente era essencial para a nossa existência, Ele se deu por nós, nós comemos dele, nós alimentamos desse pão vivo que desceu do céu. Por outro lado, o Senhor Jesus realmente, Ele se preocupa, Ele está atento ao que você vai comer amanhã cedo. Ele está realmente atento à sua necessidade, a mais básica possível. O Senhor se preocupa se você vai estar lá com a panela cheia amanhã, se você terá como suprir as suas necessidades básicas. E esse texto demonstra isso. Olha, Jesus fala para os discípulos: olha, não deixem nenhum embora, não deixem ninguém ir embora, porque eu sou aquele que curo, eu sou aquele que liberto, mas eu sou aquele também que me preocupo com as questões mínimas da vida, com as questões mínimas da existência. Olha que coisa maravilhosa, que coisa libertadora, que verdade que vai trazendo paz à nossa vida. É saber que o Senhor Jesus, se preocupa comigo nas mínimas coisas, nas coisas tão pequenas da minha vida. O Senhor Jesus se importa, Ele se preocupa, Ele está atento. Oh, meu amado irmão, o Senhor está atento à sua vida, à sua família. O Senhor Jesus está atento no que está acontecendo na sua empresa, com os seus negócios. O Senhor Jesus, Ele está atento se tem comida ou se não tem na sua casa. Se não tem, o Senhor Jesus, Ele vai prover, e como Ele prover, Ele vai levantar pessoas para te ajudar, para te abençoar. O Senhor Jesus, Ele fala assim para os discípulos: olha, mande todo mundo sentar e traga aqui para mim os 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. E a palavra de Deus fala que Ele deu graças ao Pai, como era costume de Jesus.
Jesus sempre glorificou o Pai em todas as coisas. Agora ele pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, ele dá graças e ele parte e devolve aos seus discípulos. Ele devolve aqueles pedaços aos seus discípulos e diz assim: alimente o povo. Olha que coisa maravilhosa, porque parece o que Jesus está mandando os discípulos fazer, coisa absurda. É uma coisa assim, complicada demais. O que Jesus está mandando? Jesus partiu os pães e deu na mão dos 12 discípulos e mandou partir para 5.000, 10.000, 20.000 pessoas. Mas olha que coisa maravilhosa. Tudo aquilo que o Senhor Jesus nos manda fazer, tudo aquilo que Ele nos pede para fazer, na verdade, Ele simplesmente está dando uma ordem para aquilo que Ele fará através de nós. Nada que o Senhor Jesus manda eu fazer e você fazer, Ele está aqui te garantindo que você fará. Porque você e eu não faremos nada, nós não temos poder para fazer nada, mas tudo o que Deus nos pede para fazer, tudo que o Senhor Jesus nos coloca em nossas mãos para fazermos, Ele está ordenando aquilo que Ele fará através de nós. E por isso que quando os discípulos pegam aqueles pedaços, eles podem agora dar de comer para aquela multidão. Porque na mão dos discípulos, aqueles pães eram simplesmente pedaços de 5 pães e pedaços de 2 peixes. Mas aqueles 5 pães e 2 peixes passaram pelas mãos do Senhor Jesus. E quando tudo está nas mãos do Senhor Jesus, tudo se transforma, tudo multiplica. Quem sabe nessa noite, você deveria colocar as suas finanças nas mãos do Senhor Jesus. Está difícil, está pouco, coloque nas mãos do Senhor Jesus. Coloque nas mãos do Senhor Jesus. A sua casa está problemática, coloque a sua casa nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele é o único capaz de fazer milagres. E olha que interessante, quando os discípulos começam a partir, a dar às pessoas, conforme eles vão dando, aquilo vai multiplicando, aquilo na verdade vai surgindo do nada. E nesse milagre maravilhoso, o Senhor Jesus, Ele demonstra o seu poder grandioso de criar tudo do nada. Eram 5 pães e 2 peixes. Quando 20.000 pessoas comeram e sobraram ainda 12 cestos cheios, é claro que o Senhor Jesus fez com que aquilo ali surgisse de uma ordem dele. Aquela multiplicação, Deus revela, o Senhor Jesus revela o seu poder de criar do nada tudo. Olha que coisa maravilhosa. De repente, na sua vida, há muitas coisas que já acabaram, já sumiram. Mas o que eu tenho para dizer para você é que o Senhor Jesus, Ele pode criar tudo do nada. Ele criou todo o universo do nada com o poder da sua palavra. O Senhor Jesus, Ele dá uma ordem aos seus discípulos. Os seus discípulos não deveriam se preocupar, porque o milagre, o poder é do Senhor Jesus. Por isso, nessa noite você deveria descansar e crer no poder do Senhor Jesus, crer nesse poder que pode criar, crer nesse poder multiplicador. Você podia entregar a sua vida nas mãos do Senhor, a sua casa nas mãos do Senhor Jesus, as suas finanças, o seu emprego nas mãos do Senhor Jesus, crendo que o Senhor vai realizar o milagre, crendo que Ele é poderoso para criar do nada tudo. E nós vemos a palavra de Deus, que todas as pessoas foram saciadas, todas as pessoas comeram, se fartaram, e quando ninguém queria nada mais, eles recolheram 12 cestos cheios, um para cada discípulo. E o Senhor Jesus está falando, olha só o que eu tenho para fazer na sua vida. Quando você me obedece, quando você coloca o que você tem nas minhas mãos, eu multiplico, pessoas são abençoadas, eu faço um milagre,
e ainda sobrará muito. Há fartura. Meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa crer no poder do Senhor nesses dias difíceis. Nós estamos na igreja, quando tudo vai bem, nós cantamos, nós louvamos, nós cremos, nós dizemos que temos fé. Mas agora é tempo de nós glorificarmos ao Senhor com a nossa fé. E nós glorificamos ao Senhor crendo que Ele é poderoso. Crendo, se nós colocarmos a nossa vida, a nossa casa, a nossa necessidade nas mãos do Senhor, Ele realizará um milagre. Ele vai fazer multiplicar. Ele vai nos socorrer. Por isso, nessa noite, eu quero encerrar aqui, fazendo você lembrar que o Senhor Jesus, Ele se compadece de nós. Ele padece com, Ele sabe o que nós estamos passando, porque Ele está conosco. Ele tem essa empatia, Ele percebe, Ele sabe, Ele sente o que você está sentindo. O Senhor Jesus é aquele que está preocupado com as necessidades mais simples da nossa vida, mais essenciais. Mas o Senhor Jesus também é poderoso para criar tudo do nada. Quando Ele multiplica os pães, Ele está revelando o seu poder criador. Daqueles 5 pães, Ele alimentou milhares de pessoas. Ele pode fazer isso na minha vida e na sua vida. Eu preciso crer, eu preciso descansar no Senhor e eu preciso entregar tudo que tenho nas mãos do Senhor. Eu quero orar com você nessa noite, que o Espírito Santo de Deus venha te iluminar para que você possa experimentar tudo isso que nós acabamos de falar. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Deus querido, Pai amado, nós, ó Deus, cremos no poder do Senhor. Nós cremos, Senhor, que Tu é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que pensamos. Mas nós reconhecemos a nossa fragilidade, nós reconhecemos que muitas vezes nós somos fracos na fé, mas essa noite, ó Deus, precisamos confiar, ó Deus, precisamos crer que o Senhor se compadece de nós, que o Senhor está atento, ó Deus, à nossa angústia, às nossas necessidades, e que o Senhor é poderoso, ó Deus, para criar do nada tudo, ó Deus, que precisamos. Oh Deus, renova a nossa força, renova a nossa fé, renova a nossa alegria, derrama sobre nós a Tua paz. Oh Deus, que possamos viver de forma segura no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Que Deus nos abençoe após essa palavra profética. Que Deus ajuda-nos, de fato e verdade, a praticá-lo e vivermos de maneira especial e de maneira sacrificosa para aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos, aqui possa ser de fato e verdade colocado em prática.
Eu quero ainda fazer um comunicado a você que nós continuamos online por alguns dias, porque continua a pandemia aqui se proliferando. Nós já estamos com 17 na cidade de Miranorte e Miracema, que é uma cidade tão próxima aqui, está ficando complicado e nós precisamos de nos preservar. Eu continuo pedindo aos irmãos, às minhas ovelhas, que tenham o cuidado, o zelo de não sair sem a máscara, e assim que nós começarmos a retornar às nossas atividades gradativamente, nós teremos alguns cuidados aqui nos cultos. Então nós vamos continuar ainda com esse cuidado. E sabemos que Deus cuida de nós, mas a fé produz ciência e nós somos inteligentes o bastante para estarmos nos preservando e aquilo que nós temos do Senhor, que é o meio que nós temos para evitar um problema maior. Que você tenha paciência e compreenda isto. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós vamos orar nesse instante, encerrando esse momento de culto online. Deus e Pai, a Tua graça é melhor que a vida, mas a nossa gratidão é saber que no Senhor nós temos vida e vida com abundância, e a nossa gratidão por esse momento de culto, pela palavra profética, pelo momento de adoração. E agora, Deus, eu peço ao Senhor a bênção do Senhor sobre a vida de todos aqueles que estão conectados conosco, aqueles que irão ainda conectar-se, interagir conosco. O Senhor visita a todos e dê uma semana de paz, de alegria, de consolo, de conforto, de fortalecimento. Fortalece a fé dos teus filhos, ó Deus. Dê a cada um a tua unção, a sabedoria para continuar vivendo para a tua glória, Pai. Dê autoridade ao teu povo, dê autoridade e sabedoria à tua igreja, que reúne e que vive aqui na terra para testemunhar o seu nome, para ser e fazer a diferença nessa terra. Que o Senhor o abençoe a todos e guarde a todos. Que a graça do Senhor seja com todos vós. Nós oramos e eu abençoo a todos aqui no nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Tenha uma semana de vitória e de paz, hoje e sempre. Até uma outra oportunidade assim que Deus nos permitir. Amém. A presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então me renderei, então adorarei totalmente.